Olá, alunos, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é o DNA e o código genético. Vocês já pararam para se perguntar por que nós temos características tão distintas dos nossos amigos e até mesmo dos nossos irmãos? Pois é, essas características são tão individuais por conta do nosso DNA, que é responsável não só por armazenar as informações genéticas, mas também transmiti-las para os nossos descendentes. Bem, na nossa aula, nós iremos então entender como é constituído esse DNA, de que ele é formado e como é que ele faz para poder transmitir essas características a partir da produção de proteínas no nosso organismo. Bem, o DNA ele é constituído por uma sequência de nucleotídeos. Isso é o nosso primeiro passo, compreender que o DNA ele é formado por uma sequência de nucleotídeos. E o que são esses nucleotídeos, professor? Os nucleotídeos são esses tijolinhos básicos que irão constituir o DNA e ele é formado por três componentes, que são uma pentose. Essa pentose ela é um açúcar, ou seja, um carboidrato, que é a desoxirribose, que está ligado então a um ácido fosfórico de um lado e do outro lado está ligado a uma base nitrogenada. E essa base nitrogenada ela vai ser bastante importante porque essa base nitrogenada ela pode ser de 4 tipos: adenina, citosina, guanina e timina. Isso daí constitui então um nucleotídeo. E juntando vários nucleotídeos, a gente tem uma fita do DNA. Bom, é importante que a gente saiba que o DNA ele não é uma fita única, ele é uma fita dupla. E essas bases elas vão então se ligar a outras bases da outra fita para que a gente tenha então uma fita dupla. E essa fita dupla ela não vai ter um aspecto retilíneo, ela vai ter um aspecto em espiral, que nós vamos chamar então de formato helicoidal. Então o DNA ele é formado pela união de vários nucleotídeos que vão constituir uma fita. Esses nucleotídeos apresentam então bases nitrogenadas, que podem ser de 4 tipos, e essas bases então elas podem se combinar com outras bases formando pares de bases que irão então unir duas fitas de DNA, formando a estrutura em dupla hélice que o DNA possui. E de que forma que isso acontece? No DNA, a adenina ela sempre irá se combinar com a timina e a citosina sempre irá se combinar com a guanina. E dessa forma elas vão então gerar uma interação entre as duas bases para que então a gente tenha o formato de dupla hélice do DNA. É assim que acontece. E como elas se unem, como elas se ligam? Elas se ligam através de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. A adenina se liga com timina e citosina se liga com guanina e assim essas fitas conseguem permanecer unidas, formando o DNA que possui um aspecto helicoidal. Bem, e o que vem a ser então o código genético? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que nós precisamos fazer um bolo e que para isso a gente vai abrir o livro de receitas e vai procurar aquela receita específica que a gente quer produzir. E ali a gente vai ter então uma sequência de todos os componentes que a gente vai ter que adicionar para que a gente possa fazer o nosso bolo e também uma lista contendo todos os ingredientes que a gente vai precisar para isso. Fazendo uma analogia com o DNA, vamos imaginar que o DNA seja esse livro de receitas e que a gente precisa então fabricar esse bolo. E os ingredientes que a gente vai ter disponíveis dentro da célula são 20 aminoácidos diferentes. Então os ingredientes são os aminoácidos, que podem ser de 20 tipos, e a receita ela vai ser cada gene que a gente possui lá no nosso DNA. Então o DNA ele possui o código genético. Isso funciona de que forma? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco sobre as bases nitrogenadas.
adenina, que se combina com timina, citosina, que se combina com guanina, e que nós temos empilhadas várias bases nitrogenadas formando uma fita, e do outro lado nós temos várias outras bases nitrogenadas formando a segunda fita do DNA, e que a adenina está se combinando com timina através de ligações de hidrogênio, e que citosina está se combinando com guanina através de ligações de hidrogênio. Analisando apenas uma das fitas do DNA, a gente pode ter então adenina, timina, adenina, citosina, guanina, que irão então estar se pareando com as bases da outra fita. Entretanto, é importante que a gente saiba que, a partir do momento em que a gente pega uma sequência de 3 bases, por exemplo, adenina, timina e citosina, nós temos o chamado códon, ou seja, uma sequência de 3 bases nitrogenadas forma um códon. E esse códon ele vai dizer para nós qual é o aminoácido que será adicionado nessa nossa receita para fabricar o nosso bolo, ou seja, na receita para fabricar a nossa proteína dentro da célula, a proteína que a gente quer. Então, no nosso organismo, o objetivo do DNA vai ser, além de transmitir as nossas características genéticas, a partir do seu armazenamento, ele vai dizer quais proteínas serão produzidas e qual é a sequência de aminoácidos que essas proteínas terão. E essa sequência de aminoácidos ela vai depender dos códons, e os códons nada mais são do que uma sequência de 3 bases nitrogenadas que nós vamos observar em uma das fitas do DNA, certo? Bom, e como é que acontece então a produção dessa proteína, já que a gente está ali para poder fazer o nosso bolo, fabricar a nossa proteína dentro da célula? Toda vez que a gente for fabricar uma determinada proteína, vamos imaginar que a gente tenha aberto ali o nosso livro de receita e que a gente precisa então levar essa receita até a cozinha, mas a gente não vai levar o livro todo para ele não se sujar, para ele não se melar ali enquanto a gente estiver fabricando o nosso bolo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar essa receita específica que a gente quer fazer no nosso livro e vai levar essa receita então para a cozinha, para que a gente possa então colocar um ingrediente após o outro e após o outro, e assim a gente conseguir produzir o nosso bolo. E com a produção das proteínas dentro das células vai acontecer algo bastante similar. Ou seja, toda vez que a gente quiser fabricar uma determinada proteína, uma pequena parte do DNA ele vai ser copiado, ele vai ser transcrito. E essa transcrição significa fabricar uma molécula de RNA mensageiro. Então o RNA mensageiro será como o nosso papelzinho ali contendo somente a receita do bolo que a gente quer, ao invés de todo o livro de receita. E esse RNA mensageiro então, contendo aquela sequência de bases nitrogenadas que nós falamos, ele vai então para o citoplasma, que é como se fosse a nossa cozinha, aonde então essa proteína irá ser fabricada. E aí, através dos ribossomos, que são organelas responsáveis pela produção de proteínas, ele vai então ler a cada 3 sequências de bases um aminoácido que ele vai ter que adicionar para então ligar um aminoácido ao outro e no final a gente ter uma proteína pronta e montada de uma forma correta, assim como está estabelecido no código genético lá no nosso DNA. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que tenham realizado as anotações de vocês, que tenham respondido ao exercício e nós nos vemos nas nossas próximas aulas. Um abraço a todos e tchau!